Olá, graça e paz, passando mais uma vez para deixar uma reflexão. Lá em Êxodo capítulo 13 vai mostrar o momento onde o povo de Deus, após 430 anos ali no Egito, o povo sai daquela terra. E a Bíblia diz que Deus está guiando aquele povo. E a Bíblia fala que o povo começou a rodear o deserto, a andar em círculo. E a Bíblia diz que Faraó, observando isso, Faraó diz: olha, o povo está desorientado, o deserto fez isso com eles. Percebo que eles estão perdidos, andando em círculo, então vamos fazer o seguinte, vamos persegui-los e vamos trazê-los de volta. É nesse momento que Faraó ele arruma o seu exército e ele sai para perseguir o povo de Deus, ao perceber que o povo de Deus está rodeando. E a Bíblia diz que Deus está guiando aquele povo. Deus sabe o que ele está fazendo. Deus ele sabe o propósito pelo qual aquele povo está andando em círculo. Isso é no capítulo 13. E quando o Faraó sai com o seu exército para perseguir o povo de Deus, depois de 430 anos no Egito, como escravo, servindo a Faraó, claro que teve um período onde o povo foi introduzido por meio de José quando ele era governador. Aqueles que entraram no período de José, eles tiveram alguns benefícios ali. Mas logo em seguida, assumiram o reinado outros que não conheciam o povo de Deus. E o povo de Deus passou então a ser escravo ali no Egito. E a Bíblia diz que Deus vai tirar aquele povo. E nesse exato momento que o povo sai do Egito, é que Faraó se levanta também para vir perseguir o povo de Deus. Não quer abrir mão, não quer desistir. Aqui vai uma primeira lição. Deus já te tirou do Egito, mas sempre algumas coisas do Egito vão tentar te perseguir. Mas fique em paz, aquilo que tentar te perseguir, Deus tem estratégia para os seus perseguidores, para os nossos perseguidores. E a Bíblia diz então que Faraó levanta para ir. Quando Faraó se levanta para ir perseguir o povo de Deus novamente, a Bíblia diz no capítulo 14 do livro do Êxodo, que Deus diz a Moisés, olha, fala para o povo retroceder. Manda o povo retroceder. Essa era a ordem de Deus. Fala para o povo retroceder. Versículo 2. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei, junto ao mar. Olha que percebe que Deus está conduzindo o povo para uma estrada sem saída. O lugar que Deus está mandando o povo acampar de frente do mar é um lugar que era cercado por montanhas. É por isso que é um cântico que diz que atrás vem Faraó. Mas Deus é quem está na frente. Se Faraó vem atrás, Deus está na nossa frente. Deus é o nosso guia. E a Bíblia diz que eles então se acamparam ali. E quando eles se acamparam ali, na frente deles estava um mar. À sua volta estava cercado por montanhas. Mas quando eles olham para trás, eles percebem que Faraó está vindo. Mas quem mandou eles armar acampamento ali foi Deus. Enquanto eles estavam acampados ali, sobre o acampamento estava Deus representado naquela coluna de nuvem, que durante o dia refrigerava o povo e durante a noite aquecia. Durante o dia ela trazia refrigério e durante a noite ela trazia calor. Durante o dia ela era uma brisa suave, durante a noite ela era uma coluna de fogo. Porque assim era o lugar que eles estavam. O deserto durante o dia, ele é causticante, o calor é intenso, o calor é imenso, o calor é insuportável, mas Deus estava preservando o seu povo. Durante a noite as temperaturas chegavam abaixo de zero, Deus estava aquecendo o seu povo. Deus cuidando dos seus povos de todos os lados. E a Bíblia diz então que quando o Faraó se levanta para perseguir, a Bíblia diz que essa nuvem que está em cima do acampamento, ela passa para trás do povo. É a única vez que nós vamos encontrar essa referência na Bíblia. A nuvem veio para trás do povo. E essa nuvem formou uma barreira de tal maneira que para os egípcios ela era impedimento. Para o povo de Deus ela era proteção. Deus ficou ali no meio, meus irmãos. Deus ficou o povo de Israel na frente, Faraó atrás e Deus no meio. Quando o Faraó tentava avançar, Deus impedia. E o povo de Deus, quando estava com medo, olhando para trás e vendo o Faraó, já não via, só via a nuvem. Deus não quer que quando você olhe para trás, você veja o seu inimigo.
você veja a proteção de Deus na sua vida. Deus está ensinando aquele povo que quando vocês olharem para trás, vocês não irão ver aquilo que causa medo nos vossos corações, vocês verão uma proteção divina. Deus é o seu protetor, Deus é o seu ajudador. Aquele povo estava ali agora acampado, essa nuvem vem e começa a confundir. Enquanto Deus passa para trás, os adversários estão confundidos e o povo está diante do mar. Aí veio uma preocupação muito grande no coração do povo. O que a gente vai fazer? Deus nos trouxe para morrer aqui. É nesse momento que Deus vira para Moisés e diz: Moisés, porque clamas, diga ao povo que marche. Aqui Deus está ensinando o povo mais uma lição, que as situações difíceis elas são necessárias para quebrar os hábitos da nossa vida. O povo era escravo, o povo estava acostumado a receber ordem. O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Que hora a gente come? E agora aquele povo está ali sem saber o que fazer. Mas o Deus que tirou aquele povo sabe para onde vai levar aquele povo. Deus sabe para onde Ele está conduzindo aquele povo. E naquele momento onde o povo não sabia o que fazer, Deus diz: marchem. Não é para voltar para trás, é para ir para frente. Mas à frente tem um mar, não tem problema, comece a marchar. E na medida que o povo foi marchando em direção ao mar, a Bíblia diz que Deus soprou um vento oriental sobre aquele mar, de maneira que aquele mar abriu e o povo de Deus passou em terra seca no meio daquele mar, enquanto o mar na frente do povo se abre, atrás do povo adversário está sendo confundido pelo Senhor. E a Bíblia diz que todo o povo de Deus atravessou aquele mar. Todo o povo de Deus passou em terra seca. E quando o povo de Deus passou, que aquilo durou a noite, o povo de Deus estava lá do outro lado do mar. O povo olhou para trás. Quando olhou para trás, a nuvem se retirou e veio para onde o povo de Deus estava. E quando essa nuvem se retirou, o inimigo olhou para aquele mar, viu um caminho aberto e viu o povo de Deus do outro lado. Eles estavam tão desejosos para destruir o povo de Deus, eles estavam tão ociosos para arrebatar para suas mãos os israelitas novamente, que eles entraram. E quando eles entraram, a Bíblia diz que o mar se fechou. E quando o mar se fechou, Deus foi glorificado, porque Miriam começou a louvar e o povo de Israel começou a dizer: só o Senhor é Deus. Deus deu livramento para aquele povo. Deus cuidou daquele povo. Deus operou milagres na travessia. Enquanto o povo atravessava, Deus estava operando milagres na vida do povo. Primeiro milagre que Deus operou na vida daquele povo foi mandar aquele povo avançar. Deus disse: avance. O povo queria retroceder. Deus disse: avance. Talvez você quer retroceder, porque ao olhar para trás você percebe que o inimigo se aproxima. Ao olhar para trás você percebe que você não tem possibilidade nenhuma diante daquilo que te ameaça. E ao olhar para frente você percebe que é uma barreira intransponível. Há um mar que você não consegue pelas suas forças ou pelos seus próprios meios atravessá-lo. Mas Deus, Ele está confundindo o inimigo e dizendo: avança. Deus está te dando força para avançar. Deus está te dando coragem para avançar. E a ordem de Deus é: avance. O que está fechado vai se abrir, avance. Enquanto você avança, as coisas irão mudar ao seu favor. Enquanto você vai dando passos para frente, Deus vai tirando as barreiras, Deus vai abrindo os caminhos, Deus vai aplanando os caminhos, mas a ordem dele é: avance. Enquanto você avança, o milagre de Deus acontece na sua vida. Deus, Ele mudou a nuvem para trás. Enquanto a nuvem estava atrás, é o segundo milagre. O povo de Deus está avançando na frente e o adversário está sendo bloqueado. Porque enquanto Deus está ali naquela nuvem atrás do seu povo, o inimigo não consegue dar um passo. O inimigo é limitado. O inimigo, ele só vai até onde Deus quer. Ele está sujeito ao poder do Eterno. Quem manda no adversário é o Eterno. Quem domina aquilo
aquilo que nos domina é o eterno. Talvez está dominando a mim e a você, mas a Deus não. Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto a nuvem estava atrás, o povo de Deus avançava, mas o adversário não dava sequer um passo, porque Deus não permitia, Deus não deixava, mas o povo de Deus estava avançando. Terceiro milagre, o mar se abriu. O mar se abriu. O quarto milagre, todos os adversários foram destruídos quando eles tentaram perseguir o povo de Deus, passando por um caminho que somente aquele que é povo de Deus consegue andar nele. A Bíblia diz que outro, quando tenta andar, não consegue, ele cai. Mas o que é de Deus, ele vai andar nesse caminho e ele vai conseguir firmar neste caminho, ele vai ver milagres nesse caminho, ele vai ser fortalecido nesse caminho. Quem é esse caminho? Esse caminho é revelado para Filipe em João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, o único caminho que conduz o povo em paz, em segurança, em triunfo, é Jesus Cristo. Quando aquele mar se abre, o povo passa por aquele caminho era para o povo de Deus passar. Não tenha medo de andar com Cristo. Não tenha medo, não permita que qualquer coisa à sua volta abale a sua fé de tal maneira que você prefira desistir da caminhada ou retroceder. Não retroceda e não desista, avance, porque há um Deus que opera milagres na nossa vida, há um Deus de milagre nos conduzindo. E quando aquele povo atravessa o mar e os egípcios entram, a Bíblia diz que o mar se fechou e aquele exército foi destruído. Deus eliminou aquele problema. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus pode fazer na sua vida. Colocar um ponto final neste problema que te persegue, nessa situação que te persegue, nessa circunstância que sempre está te perseguindo, nesse problema que vez ou outra você olha pelo retrovisor e enxerga ele. Deus está abrindo um caminho novo para você entrar. Entra por esse caminho e quando você chegar lá do outro lado, você vai olhar para trás e vai ver o seu problema sendo destruído, sendo eliminado, ficando para trás da sua história. Deus quer que você avance, Deus quer que você prossiga. Deus quer que você olhe somente para Ele. Aquele lugar sem saída que Deus colocou o povo não foi para ficar olhando para trás, foi para olhar para cima e saber que existe um Deus que é fiel e que cuida dos seus. Que Deus te abençoe. Olhe para frente, caminhe para frente, avance para frente, prossiga para o algo, esquece das coisas que para trás fica e avance em direção aos propósitos que o Eterno tem para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua vida em Cristo Jesus.